E um homem registrou 3 OVNIs na Serra do Rio do Rastro na última sexta-feira, se não me engano. Né? E isso tem repercutido pra caramba na internet e a gente vai tentar analisar. Ó, tá aqui um dos objetos em formato de cilindro, mas ele também pegou um objeto em formato de esfera, né? E um outro mais aparentemente discoide, né? Então vamos lá comentar sobre isso, porque hoje é domingo. Geralmente eu não posto vídeo no domingo, né? Os dias que eu escolho para descansar. Só que era impossível ignorar esse assunto, né? Porque eu vou mostrar para vocês o tanto de e-mail que eu recebi de sexta-feira para cá. Ó, esse aqui eu acabei de receber do João Carlos. Mais esferas filmadas que você precisa ver. Ó, mandou às 3h54, são 2h09, então foi agora há pouco. Tudo isso aqui, gente, é e-mail de vocês. Vocês podem ver que eu li todos. Eu ainda estou no trabalho de ler, né? Mas estou aí, ó, conferindo todos os e-mails que vocês me mandaram e é o mesmo assunto. Esses objetos aí que foram gravados pelo canal, o nome do canal é Wazan Hobby, né? Que é um canal que o Wazan divulga aqui alguns voos que ele faz com drones, alguns registros que ele faz com drones. Então, não é a primeira vez que ele registra coisas estranhas, a gente vai comentar sobre isso também, mas esse caso em específico, talvez por conta do viral da esfera de Buga, né? Tá se falando muito em OVNIs com formato de esfera. Esse vídeo dele veio viralizar, tá com 211 mil views no momento que eu estou gravando aqui o vídeo para vocês. Então é isso, vamos comentar, vamos assistir o vídeo dele, né? E já peço desde já o seu like, porque isso ajuda pra caramba para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e espalhe nos 4 cantos da internet. Eu deixo desde já aqui meu muito obrigado a quem estiver deixando o like. E também aproveitando, agradecer a vocês que estão voltando no Schwarz, lá no Prêmio Best. Já estamos em 7º, olhem só que legal. Estamos em 7º lugar lá. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também para você que quiser voltar. Você que já votou e você que ainda não votou, porque você pode votar mais de uma vez, acho que você pode votar 3 vezes por dia. Então, se você quiser dar essa força, também fico muito agradecido. Então, agora vamos lá ver o vídeo do Wazan. Eu vou assistir com vocês e vou comentando alguns pedaços. Beleza? Então, deixa eu deixar o áudio aqui e vamos lá assistir. Né? Desse local aqui, na realidade eu cheguei 3 horas da tarde, fiz várias tomadas, depois eu fiz um vídeo contínuo que eu subi no meu canal. E aí as pessoas assistindo, mas muitas pessoas, centenas de pessoas entram em contato comigo, Vandan, você acabou de filmar 3 objetos voadores não identificados, 3 OVNIs. Aí eu ainda até brinquei, como é que eu filmei? Eu não olhei, não vi nada, eu estava lá, não vi nada. Lugar bem bonito, né? Diga-se de passagem. E é interessante frisar aqui que ele, como ele falou, ele não percebeu esses OVNIs enquanto ele estava gravando. Só que quando ele mostrou esse vídeo para outras pessoas, as pessoas identificaram, oh, esse negócio aqui tá meio estranho, né? O que aumenta para mim a aura de autenticidade do material, né? O Wazan não queria enganar ninguém, ele só estava fazendo o registro dele, e aí terceiros encontraram esses objetos. Mas você filmou, aí me deram 1 minuto e segundo e eu fui ver as imagens. Essas imagens que nós estamos vendo aqui agora, eu já falando da edição, né? Ou seja, nós fizemos uma edição. E eu estou colocando mais ou menos na posição que apareceram os objetos. O vídeo original está no YouTube, né? Tá no vídeo anterior. Todos os objetos foram lá para aquela pontinha onde eu marquei com a setinha ali, ó. Todos foram para aquele lado. Incrível que pareça, eu filmei tudo isso aqui, não vi, na hora não vi nada disso daí. Mas depois as pessoas assistindo me apontaram que apareceu 3 objetos. E agora nós vamos trabalhar, vamos dar um zoom, criar um contraste para ver se a gente identifica os objetos. Né? O primeiro passou muito rápido, ele mergulhou, tá vendo? Depois subiu lá. Ó. Você deve falar, nossa, mas não dá para ver nada. Né? Só que essas imagens eu fiz em 4K em 60 frames, tá vendo ali? Tá subindo, agora tá subindo, é um negócio subindo ali. Aí tem muita gente que já logo vai falar, não, é pássaro. Cara, não é pássaro. Ó, dá uma olhada nos pássaros lá embaixo, que ele passou por cima dos pássaros e assustou os pássaros. Quer ver? Vou mostrar aqui em câmera lenta, tá lá. O objeto passando e os pássaros assustados. Ó, os pássaros voando e ó, o objeto passando ali, ó. Quer dizer... Nesse comparativo que ele colocou aqui, dá para ver que os pássaros são bem menores que o objeto. Quer ver? Ó? O objeto passando e os pássaros... Olha lá. Tanto que quando eu pauso o vídeo, né, o pássaro desaparece. Então o objeto aparentemente é bem maior que um pássaro, né, e voa em velocidade diferente. Pássaros assustados, ó, os pássaros voando e ó, o objeto passando ali, ó. Quer dizer,
descarta essa possibilidade de pássaro, né? Depois agora eu vou trabalhar um pouco mais câmera lenta e vou dar um contraste aqui para poder, né? Só se for um albatroz, né? Que é um pássaro enorme, mas aqui a gente não vai ver esse tipo de pássaro, né? Esses pássaros de grande porte. Melhor aparecer, né? Dá uma escuridão. Agora olha esse formato desse objeto. Vê se esse objeto parece com um pássaro. Hã? Olha a trajetória dele, o que ele faz, como ele voa. Agora está subindo e a velocidade é grande. Se você comparar com um carro lá embaixo, com os pássaros que vai aparecer na tela aí, ó, lá os pássaros lá em cima já começa a assustar, porque ele passa rasgando. Aparentemente, o objeto ele estava voando em linha reta e ele faz uma inclinação superior, né, para subir por cima da colina. De repente, não sei, ele faz uma curva em direção aos céus. É o que dá para entender nesse vídeo. Sobre a velocidade, que ele usa como comparativo aqui o carro, tem uma questão que eu até já falei sobre os pilotos de caças que acabam vendo objetos estranhos, que é a questão da paralaxe. A paralaxe é uma ilusão que a gente percebe. Por exemplo, videogames usam muito paralaxe para dar aquele senso de profundidade, né? E a paralaxe também ela acaba nos atrapalhando quando a gente quer identificar a velocidade real de um objeto, porque a paralaxe pode fazer um objeto parecer mais rápido do que ele é. Então a gente teria que fazer toda uma conta de física aqui para saber a distância que esse objeto está do solo, né? Para poder fazer uma triangulação de informação para chegar na velocidade real do objeto. Então a paralaxe pode fazer a gente pensar, principalmente quando está gravando um vídeo, pode fazer a gente entender de maneira equivocada a velocidade de um objeto. Não estou dizendo que esse é o caso, mas é importante lembrar disso, que geralmente acontece nesses relatos. Lá, ó. Olha a diferença de um pássaro voando lá, batendo asa, tá vendo? Lá, ó, tem alta definição para esse negócio que passou ali, ó. Quer dizer, não tem nada a ver com pássaro. Tem muita gente que vai dizer, Vanzan, mas isso daí é um drone. Tá bom. Drone tem que ter braço com ponta das hélices, né? Então, ou seja, tem que ter os bracinhos. Mas fica difícil para ver com um fundo escuro, né? Tudo bem, quando ele passar em cima no fundo claro, a gente vai ver os braços dele, né? Que é comum. Então tá ali, ó. Imaginando que for um drone, a gente não tá vendo os braços dele porque tá o fundo lá escuro, né? Vamos esperar ele passar em cima da parte branca que vai aparecer o bracinho dele, né? Olha lá, ele passando em cima da parte branca. Cadê o bracinho dele? Né? Então, o formato desse treco. O que é isso? Pássaro não é. Drone também não é, porque drone tem que ter os braços ali. Então, esse é o primeiro objeto. Então, uma coisa interessante também de comentar, né, que existe um efeito chamado Rolling Shutter, que é um efeito que acontece quando você grava vídeo de objetos muito rápidos, que acaba distorcendo. O Rolling Shutter ele acaba distorcendo o objeto que está sendo filmado. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu recentemente, né? Acho que faz uns 5 anos, que foi esse episódio aqui, ó, do famoso OVNI do Datena. Foi quando o Datena estava fazendo uma transmissão e aí, durante a transmissão, ele viu um objeto estranho. Eu vou colocar o trecho aqui, que é esse aqui, ó, em que acontece a observação. O que vai acontecer? Ao avião passando lá, é avião ou disco voador? Não pode ser disco voador, porque disco voador, quando o programa começa a falar de disco voador, é porque está no fim, né? Já sabe o que vai acontecer. Ao avião passando lá, é avião ou disco voador? Não pode ser disco voador, porque... Então, foi esse objeto aqui. Aí, na época, muitas pessoas me mandaram o vídeo para que eu fosse fazer a análise, né? E aí, quando a gente está falando de uma metrópole como São Paulo, é muito fácil você encontrar as aeronaves que estão sobrevoando, né? De onde que vieram, de onde estão indo, tal. Então a gente faz essa busca de informação pelo flight radar, entre outras ferramentas que a gente pode estar utilizando para tentar identificar o objeto. E a gente tinha aqui a data e a hora, né? Porque a transmissão estava passando ao vivo. E aí a gente chegou à conclusão, na época, se não me engano, era uma aeronave, se eu não me engano, faz tempo, posso estar enganado, mas ela tinha partido de Guarulhos e estava indo para Congonhas, né? E aí a gente fez toda a busca por esse objeto e aí a gente descobriu até que modelo de avião que era. Acho que não era de Guarulhos, não, ele estava vindo de outro estado, se eu não me engano. Mas toda a triangulação de informação que a gente buscou na época nos fez acreditar que esse objeto era uma aeronave que passou naquele exato local, né? Estava bem na trajetória desse objeto que a gente viu, né? Então a gente chegou à conclusão que era uma aeronave, mas que por conta
da velocidade que o objeto estava passando, e a distância, e a paralaxe, né, a gente chegou na conclusão que rolou um rolling shutter aqui, que acabou distorcendo o objeto, então ele fica parecendo, né, essa coisa aqui inconclusiva, né? Mais uma vez, eu não estou dizendo que isso que o Azan gravou não tem como ser um avião, não tem como ser um helicóptero, não tem como ser nada que a gente conheça, né? Porque, enfim, a gente não tem dados suficientes. Mas acontece de a gente perder partes dos detalhes do objeto por conta desse efeito que eu falei que é comum em gravações, mesmo sendo gravações em 4K, 60 fps, esse rolling shutter acontece, ele distorce o objeto. Então, voltando aqui, ó, né? Pode estar rolando um rolling shutter aqui. Objeto, hein? É o primeiro objeto que passa voando aí, né? Que até agora não identifiquei. É lógico, se tiver algum ufólogo, vocês quiserem passar isso para frente, eu compartilho o vídeo original que está gravado em 4K 60 frames, olha o tamanho da resolução. Eles foi para lá, tá vendo onde apontei com a seta? Aliás, eu pedi, né? Eu mandei lá uma mensagem no YouTube do Azan. Mas se você estiver vendo esse vídeo, você pode mandar o vídeo original pra gente pode subir no Drive, mandar o link pra gente, que daí eu tento analisar aqui, posso mandar também para alguns colegas, né, que estudam física, que conseguem fazer a busca pela velocidade real do objeto, usando como parâmetro o fundo, os carros que estão passando, enfim, os outros objetos que estão no entorno, a gente consegue aí fazer uma conta de qual é a velocidade real desse objeto que a gente está vendo aqui, beleza? Mas independente disso, tudo que eu estou falando aqui é um registro muito interessante. Eu não estou dando veredito nenhum, só estou jogando aqui algumas informações para que você que está assistindo também, né, use aí essas informações que estou pegando, passando para vocês, com o que vocês estão sabendo, e tentar achar no final alguma solução para isso que a gente está fazendo, para isso que a gente está vendo, na verdade, da mesma forma que a gente está fazendo com a esfera de Buga, né? Vocês estão me ajudando bastante aí com informações. Mas vamos lá. Aí eu viro a câmera para cá, né? Olho mais para baixo, lá embaixo passa outro, ó. Esse daí é tão nítido, cara. Esse é muito nítido, ele tá lá embaixo, começa a subir lá, ó. Ele é muito nítido, olha só. Aí você deve falar, nossa, o que é isso aí? Agora vai dar para ver que não é um pássaro, né? Não sei se é o mesmo do lado de lá, o mesmo objeto que passa lá. E eu também não vou falar um disco voador também, eu nunca vi um disco voador. Mas eu infelizmente, ou felizmente, acabei gravando esse negócio aí. Ó, esse objeto é interessante porque, diferente dos demais, ele é esférico, né? Aí, por que o outro lá é meio esticado e esse é esférico? Pode ser por conta da velocidade, o objeto anterior era mais rápido que esse, né? Então, será que, Schwarza, que esse objeto que a gente está vendo aqui é um OVNI esférico, um objeto esférico? Pode ser, e o outro era mais rápido, ele deu aquela distorcida e ficou mais esticado. Tá, então temos aqui um objeto não muito comum, uma bola voadora, né? Eu estou até conversando com a minha esposa, ela sempre fala aqui do caso dela ter visto um objeto esférico no céu, né? E ela falou que a altura que esse objeto está é muito similar à altura que do objeto que ela viu, né? Então era mais ou menos a mesma altura, né? Mas vale lembrar também que objetos esféricos voadores não é uma coisa rara. Eu vou mostrar umas coisas aqui, rara não, uma coisa inédita, melhor dizendo. Temos aqui esse protótipo de drone. Então temos aqui esse protótipo, né? Deixa eu pegar aqui o objeto. De que ano que esse vídeo? 4 meses, então é uma coisa bem recente. E olhem só que coisa incrível. Imagine esse negócio voando em alta velocidade, né? Bem interessante, né? Aí tem esse objeto aqui e tem outros aqui. Esses aqui são mais antigos, ó. Só que esses vídeos aqui não tem como a gente saber qual é a velocidade deles, né? A gente não vê eles voando em linha reta. Será que é tão rápido a ponto de dar aquele efeito de rolling shutter que a gente viu? Olha lá. Mas só estou exemplificando para vocês que existem, né, OVNIs esféricos. OVNIs não, drones esféricos. Mas não sei se chega naquela velocidade do objeto que a gente viu ali, né? O objeto que o Azan gravou aqui é muito rápido, né? E ele vai falar um negócio aqui também, que ele não encontrou ninguém ali pilotando o drone, né? Vamos continuar assistindo. E outra, nem vi, hein? Isso daí,
estou fazendo esse vídeo agora aqui porque pessoas viram. Agora, olha esse formato. O que você diz desse formato? Olha isso. O que parece com isso? Um carro ali embaixo está nítido. Você vê o carro está nítido, as árvores estão nítidas, a rua está nítida. Então esse objeto não tem distorção, não é uma coisa que está torcida, não. Não, está nítido, olha ali. Eu vou dar um contraste ainda mais para ele ficar mais nítido ainda. Olha esse formato. O que você acha o que é isso daí? Olha, é um círculo e ele vai passar em cima da parte clara, esse daí inclusive passa em cima do carro, né? E não aparece nada ao redor dele, não tem um bracinho de drone com hélice. Isso é muito interessante, né? Aqui a gente tem um momento que a gente consegue ter mais ou menos uma noção do tamanho do objeto. Digamos que aqui está o carro e ele deve estar uns 4 metros, 5 metros de altura em relação a esse carro aqui. Uma pessoa seria um pouco maior do que o meu cursor aqui, né? Então, esse objeto está mais aproximado, então, né? Seria um objeto grande, né? Chuto aqui com um diâmetro de quase 1 metro, 1 metro e pouquinho. Mais ou menos aí, chutando aí 1 metro, ou um pouquinho menos de 1 metro, um pouquinho mais de 1 metro, mais ou menos isso, usando como referência esse carro que está no fundo aqui. Não, acho que menos. Mas não é um objeto pequeno, é maior que um pássaro, isso com certeza. Não tem nada, ele é um negócio redondo. Redondo e uma velocidade descomunal. Se você for comparar com os carros que está passando, você vê a velocidade que ele passa e o tanto que o carro desloca, né? O carro desloca praticamente nada perto da velocidade que esse treco passa. E ele vai exatamente na mesma posição, né? Passa por trás dessa rocha e vai em umas cavidades que estão ali, ó. Ele some ali, porque no pôr do sol ali, também eu não virei o gimbal por esse drone, esse negócio aí, que eu não vi esse negócio. Então, se eu tivesse visto, é óbvio que eu ia emendar o drone atrás dele para saber onde que ele entrou ali, para saber para onde que ele foi, né? Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem ampliadíssima. Se você ver o vídeo original, estou tirando essa imagem do vídeo original, tá vendo ali? Ele vai para lá. Agora, o mais intrigante é esse, cara. Esse que passa aqui, olha lá, a velocidade desse trem que passa é muito, mas muito mais rápido que os outros. Esse é realmente impressionante. A velocidade dele, que nem aqueles drones que eu mostrei agora, né, esféricos, eu não acredito que eles cheguem nessa velocidade, até porque eles oferecem uma maior resistência de ar, né? Porque resistência contra o ar, melhor dizendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a aerodinâmica esférica para um drone não é muito boa. Você tem que ter algo que tenha uma aerodinâmica que lembre mais um avião, para ele chegar mais rápido. Aí, para ele ficar uma esfera sólida, ele tem que ter alguma cobertura por cima dele, né, para disfarçar um pouco as entradas de ar. Então, ele teria mais resistência ao ar e voaria menos rápido. É o que eu acho. Entendeu? Então, a velocidade que esse objeto passa aqui é absurda. É absurda. Como eu falei, eu vou mandar para alguns especialistas para tentar calcular a velocidade exata, mas aparentemente é muito rápido. E o formato desse aí é uma coisa que eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi na minha vida. Eu não faço ideia do que seja esse daí, ó. Aí eu tô diminuindo a velocidade e olha esse negócio, ele tem um formato de um charuto, parece um isqueiro, sabe? É alguma coisa comprida, ó. Ali, ó. Vou dar agora um super câmera lenta, frame por frame, porque esse daí eu fiquei intrigado. Lógico, passou todos os outros dois, já era uma coisa incomum, né? Agora esse formato aí, olha os carros lá embaixo, o tanto que anda o carro e o tanto que ele anda aqui, ó. E olha o formato dele, que é um formato cilíndrico comprido. Você deve estar falando, nossa, mas isso está... Voltando a falar do rolling shutter aqui, nesse caso, o objeto realmente parece ser cilíndrico. Por quê? Porque a distorção está muito acentuada, se fosse uma distorção, né? É muito acentuada. Esse objeto não deve ser esférico. Esse aqui, no anterior sim, mas esse aqui não parece ser esférico. Por mais que distorça por conta do efeito que eu falei agora há pouco, aqui está exagerado. E está havendo uma distorção já nele, né? Não faço ideia do que é isso. Está distorcido. Olha lá embaixo, dá para você ver os troncos das árvores, tá vendo? Lá? Troncos, galhos das árvores, tudinho. Então, ou seja, não tem nada embaçado, distorcido aí.
E isso que vocês estão vendo é exatamente o objeto. Ó. Cada frame congelado, tá vendo? Uma fotografia. E essa fotografia registra toda hora o mesmo formato. Que se tivesse um borrão, uma hora você ia ver uma coisa, outra hora você ia ver outra coisa. Aí não, são todas o mesmo formato. Ele passa em cima do claro, olha lá. E você não vê braço, você não vê nada ao redor desse objeto. Você vê... Então, na questão do Holy Shutter, que eu acabei de falar, todos os frames seriam iguais. Só se o objeto em questão diminuísse a sua velocidade abruptamente. Aí você teria uma diminuição do borrão. Como ele está constante, como a gente vê aqui, então ele seria contínuo, né, o borrão, no caso. Mas como eu falei, ele está muito acentuado, então ele deve ter esse formato mesmo. Vê exatamente como ele é, lá, tá vendo? Lá, ó. Ele chega a camuflar ali em cima da parte branca, ó. Então, ou seja, não aparece nem braço preto, nem asa, nem nada. E aí ele volta a passar em cima da parte escura e você vê que o formato dele não muda em momento algum. É um charuto. Agora, o que é... Olha o carro lá embaixo, você vê a velocidade que o carro está andando, ó, perto daquele que está andando. O que é, eu não faço ideia, cara. Não tenho ideia nenhuma. E o vídeo continua para lá. Só que nós vamos voltar um pouco de ré. Eles vão para poder voltar de ré, para poder mostrar para onde eles foram. Eles vão acabar voltando de ré. Olha lá, passar um objeto de ré. Né? Ele está lembrando aqui que ele vai voltar ao local para tentar investigar, né, o que poderia ter sido isso, né? Então ele vai retornar. Quando ele atualizar, eu trago aqui para vocês, né? Lá em Santa Catarina, se fosse aqui mais próximo, até eu gostaria de ir junto para ver. Mas eu vou acompanhar e quando tiver atualizações sobre a expedição dele, eu atualizo vocês aqui. Já se inscreva no canal para não perder. E antes de continuar o vídeo, eu fui pesquisar o histórico desse local, né? Dessa Serra do Rio... Como é que é o nome do local? Serra do Rio do Rastro. Né? Se tinha, né, registros de observações de objetos estranhos no céu, tal, e realmente é inédito, né? Não achei nada de pessoas falando ter visto coisas por lá. Né? Porque na realidade nós estamos voltando o vídeo porque eu vou mostrar para onde eles foram, né? Ah, lá vem outro objeto passando lá embaixo, olha só. Agora, lógico, de ré, tá vendo? Ele tá passando lá, eles saíram lá de cima lá, ó. Grava a posição lá, que depois eu vou mostrar para vocês a posição lá, olha lá. E depois o outro objeto também, lá passando lá embaixo, lá, tá vendo? Ele veio, na realidade ele foi para lá, agora tá vindo de lá porque o vídeo tá em lugar bonito, em reverso, né? Porque esse vídeo aqui eu filmei de lá para cá. Eu dou um zoom aqui para mostrar que ali em cima naquele platô não tem ninguém. Tá? De repente o cara fala, tem um cara ali operando um objeto, né? Sei lá, alguma coisa de controle remoto. Que eu não faço ideia o que poderia ser um negócio de controle remoto desse formato. E nessa velocidade também. E aí saiu daquela cavidade. Eu mesmo tô aqui nesse platô onde todo mundo fica, que é um mirante, né? Você olha para cá, você não consegue olhar para lá. Você olha para cá, porque lá não dá para você olhar. Tá vendo? Você olhar um mirante aqui, ó. Você olha pro lado de cá, é onde eu estava, lá dentro da cratera, né? Não estou aqui. Eu pilotando esse drone estava aqui, tá vendo? Aqui, meu carro cinza aqui na frente, no meio aí, ó, que tá a porta aberta, tá vendo? Que negócio em cima, é uma Jeep. Isso... então, se tivesse alguém manipulando, pilotando esse drone, ele estaria por aqui no mirante, né? Nada impede de uma pessoa estar em outro lugar operando isso, né? Mas, enfim, eu nunca vi um drone desse tamanho e nessa velocidade e com esse padrão, né? Pelo menos nesse vídeo não dá para entender claramente o que é. Tinha eu de piloto aqui, então, quer dizer, não tinha outro drone voando, tá? Então eu fiquei das 3 até as 6 horas da tarde, fiz várias imagens e só eu que estava com o drone aqui. Essa imagem que vocês estão vendo tá original no YouTube, depois se vocês quiserem baixar também. Aqui está o reverso e essa setinha que eu coloquei para mostrar que todos deles vieram para esse lado aqui, vieram para essa cratera ali. Como eu fiz várias imagens, né, durante o dia eu fiz várias imagens, né? Essa imagem que eu te mostrei lá foi um take único, mas eu fiz várias imagens desse local. E várias dessas imagens aparecem essa cavidade aqui. Lógico que eu não filmei em detalhes, porque eu não tinha visto aqueles objetos na imagem. Se eu tivesse visto aqueles objetos, eu ia ficar o tempo todo filmando todo esse lugar aqui, ó. Porque eles vieram para cá, ó. Todos os objetos vieram lá de baixo para cá. Cara, você não tem noção do tamanho disso. Você vê os carros deslocando lá embaixo, tá vendo? Você imagina um negócio de questão de segundos deslocado de lá até aqui, ó. Então um treco muito rápido, mas muito rápido mesmo, cara. E eles vieram aqui para baixo, ó. E aqui para baixo, de alguma forma, de algum lugar eles entraram. Aqui é uma outra imagem que eu tenho do lado oposto, que eu tava filmando a serra e aparece lá o barranco, tá vendo? Aquelas cavidades lá, ó. É ali que os trecos entraram, cara.
E aqui bem no finalzinho da tarde eu fiz um outro vídeo, né? Porque estava já fechando, o céu estava todo fechado. E aí eu achei que ficou bonita a luz, eu falei, vou tirar mais uns take aqui. E eu ainda, coincidentemente, passei em cima desse local aí também, que é para onde eles vieram, né? Eu chegando aqui. O lance da expedição seria interessante, né? Investigar o que tem nessa cavidade, né? Se eles entraram de fato na cavidade que ele cita, seria interessante saber o que tem ali, né? Vocês vão ver direitinho. Aqui, nem eu falei para vocês, eu não tenho mais detalhe desse local porque eu não tinha visto os objetos na tela, né? Se eu tivesse visto, eu ia trabalhar o tempo todo aqui em cima. Olha, repara que parece que tem uns cristais ali em pé. E aqui embaixo ali, tá vendo? Parece que tem uma parte quebrada, uma árvore ali, tá vendo? Ali, uma parte limpa ali, ó. E eles vieram de lá para cá. Ou seja, atrás desse negócio aqui, né? Nesse paredão aqui. Eu não faço ideia o que tem ali atrás desse paredão. Porque eu também não filmei, né? Eu tenho uma curiosidade de saber também. Tem umas crateras, uma curiosidade de saber. Veio de lá para cá, ó. Então aqui, olhando do lado oposto, né? Eles vieram da direita para a esquerda e entraram ali dentro, ó. Eu não faço ideia o que tem ali e como eles entraram ali. Se eu soubesse que, né, tivesse visto o objeto passado e entrado ali, é lógico que eu ia mandar o drone. Eu tô contigo, Wazan. Eu não faço ideia também. Que estranho. Aí ele pede para seguir ele lá, né? Wazan. Tá a legenda branca no fundo claro. Deixa eu ver se eu avançar aqui. Ele ia ficar fuçando o tempo todo para achar. Aqui, ó. Tá aqui o endereço dele. Sigam ele lá, né? Para acompanhar a trajetória dele em busca da verdade, né? Mas ótimo registro que ele fez aqui, viu? Para onde eles entraram. É lógico, se esse vídeo aqui alcançar muito, né? Pessoas, se você quiser compartilhar com pessoas que entendem desse assunto, né? Eu também vou disponibilizar o vídeo cru, que é em alta definição para as pessoas estudarem, ufólogos, sei lá, cientistas. E se esse vídeo alcançar um bom volume bom de visualização, eu prometo voltar lá para filmar com detalhes aquelas crateras para saber o que tem lá. Eu vou voltar a parar e vou ficar o dia inteiro filmando com o drone ali para saber aqueles buracos ali. A gente quer ver, mas se você fizer, a gente traz aqui, né? Tenho certeza que quem está assistindo aqui está super interessado em saber, né? E quando você trazer, vou seguir agora também o Wazan lá nas redes dele. E quando ele atualizar, vou trazer para vocês aqui. O que tem naquele buraco? Basicamente é isso. Então, aí, levar o vídeo original para as pessoas estudarem, porque realmente até eu fiquei intrigado. Ele pede, né, para as pessoas mandarem. Como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, muitas pessoas me mandaram. Parabéns ao Wazan pelo registro. É que nem eu fiz. Como eu falei, eu trouxe aqui algumas questões de acordo com as coisas que ele estava falando, né, durante o vídeo, sobre a distorção, sobre a paralaxe, que isso pode realmente nos confundir. Mas apesar disso, não tem como saber o que de fato eram aqueles objetos. Aí eu fui pesquisar sobre o histórico local, se tem avistamentos, qualquer coisa do tipo. Não encontrei nada. Então seria uma coisa, né, fora de série que ele gravou aqui. Mas a gente precisaria de mais dados para chegar numa conclusão. A conclusão que eu tenho é que isso aqui de fato é um OVNI. Mas o que é um OVNI, Schwarz? OVNI é qualquer objeto voador que você não consegue identificar. E é isso que a gente tem aqui. A gente tem aqui um OVNI legítimo. É um OVNI porque a gente não sabe a procedência, o que ele é. Até a gente colher mais dados, até o Wazan voltar no local e tentar investigar, ou até fazer uma triangulação de informação com pessoas que estavam no local, se alguém mais viu, se conhece alguém que estaria também pilotando algum drone na região, enfim, né, fazer toda essa parte de investigação, né, para a gente chegar a uma conclusão, colher mais dados e tentar saber o que é de fato o que a gente está vendo aqui. Como eu falei, não é a primeira vez que o Wazan faz registros interessantes. Esse aqui é um vídeo dele também. Ele estava gravando perto de Angra dos Reis. Ele tava filmando esse cara andando de jet ski e olhem só o que ele captou. Já pensou, cara? Pega um flagrante aí. Será que ele já se ligou que tem alguém filmando ele e tal? Tá aí, não? Tem essa mancha aqui embaixo. O que é essa mancha aqui? Essa mancha aqui, o que é? Essa mancha de óleo, velho, olha. Não é? Essa mancha de óleo. Tem um negócio passando lá embaixo. O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? O que é aquilo lá, velho? Cara, o que é aquilo lá? Parece que tá passando debaixo d'água. O que é isso ali, velho? Isso... Bizarro, né? Não sei o que é isso também, né? Se você consegue, se você entende de repente cabeamento subaquático, sei lá. Eu não faço ideia do que é, mas ele tem feito uns registros interessantes e tal. E é isso, gente. A minha conclusão é que não há uma conclusão sobre esse objeto aqui, né?
alienígenas, a gente precisaria de muito mais informação, né, de outro tipo de registro, de parâmetro, para a gente poder falar que é alguma coisa vinda do espaço. A gente não vê isso saindo do espaço, a gente vê ele de um ponto ao outro perto de uma colina, né? Perto do platô aí dessa paisagem belíssima que ele registrou. Então isso não é suficiente para a gente falar que é alguma coisa alienígena. Vocês concordam comigo? A gente precisaria de mais dados. Para você que me assiste, que é pé no chão que nem eu, você sabe que a gente tem que ter um senso crítico quando a gente faz esse tipo de afirmação. Agora, que ele gravou alguma coisa que a gente não consegue discernir facilmente, isso é fato. E isso torna esse objeto um OVNI. É um objeto voador que a gente não consegue identificar. Então eu vou continuar acompanhando, né, quando ele fizer as atualizações. Eu conversei com ele, vou ver se ele me manda o material original para a gente poder fazer uma análise mais precisa sobre isso que a gente acabou de ver. Quando tiver atualizações eu trago para vocês. Para não perder nada, se inscreva no canal, beleza, pessoal? E lembrando, né, se quiser voltar no Schwarz lá no Primibest, fico muito agradecido, o link está aqui embaixo na descrição. E se você quiser comprar as roupas da Insider, vou deixar o link embaixo aqui na descrição, porque a Insider é nossa patrocinadora, então comprando a Insider você acaba me ajudando também. Então o link está aqui embaixo na descrição para você comprar roupas com tecnologia anti-odor, que desamassam no próprio corpo, tem proteção contra os raios UV, é uma maravilha as roupas da Insider. Então o link também está aqui embaixo na descrição, comprando lá, você me dá uma força também, beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo de domingo, né, uma data que eu não costumo gravar, mas não tinha como deixar passar batido isso aqui, porque vocês estão muito ansiosos, vocês querem muito saber a minha opinião sobre isso, e a minha opinião é que é um OVNI, né? A gente não sabe o que é, beleza, pessoal? Então é isso, um ótimo restinho de final de semana para vocês, um grande abraço e hasta.